que política não tem ou não deveria ter nada a ver com o mundo da religião, mas, indubitavelmente, às vezes as coisas elas se colidem. Vou te dar um exemplo de como a política pode atropelar a vida espiritual da igreja, por exemplo. Antes, e aqui cito essa questão, antes desses governos de esquerda chegarem ao poder, nós tínhamos um processo de divórcio que passava por algumas etapas. E às vezes o casal tinha que comparecer diante do juiz 1, 2 vezes no período de 1 ano até conseguir o divórcio. Devido a esse pequeno entrave burocrático, a maioria dos casais acabavam não se divorciando, reconsiderando, pensando um pouco, esfriando a cabeça, e isso estruturava e mantinha-se as famílias. Vindo esses governos de esquerda, que como ensina o marxismo, a família tem que ser desestruturada, porque é mais fácil para eles governarem famílias desestruturadas, sem o norte e o viés da religião. Por isso que Karl Marx vai dizer que a religião é o ópio da sociedade. Ele não achava que era possível administrar o poder numa sociedade que fosse, por exemplo, cristianizada. Só 2 exemplos, China e Rússia. Nós temos na China 60% de ateus. E mesmo com a resistência da Igreja Ortodoxa, nós temos 30% de ateus na Rússia. Então, o que acontece? O viés da esquerda é desestruturar a família. Isso aí já foi dito várias vezes, em várias oportunidades. Até tem um vídeo aí muito famoso de um homossexual dizendo: vocês estão dizendo que nós, homossexuais, queremos destruir as famílias. Queremos. O cara assume isso publicamente. Então, a política veio, facilitou o divórcio. Hoje você chega no cartório às 9 da manhã, pede o divórcio, às 5 da tarde você está com o documento na mão, você já é solteiro. Para casar dá mais trabalho hoje, para marcar a data do casamento, para ir no cartório, para levar os documentos. Tem mais burocracia para legalizar um casamento do que para divorciar-se. Ou seja, a religião foi atropelada pela política, uma política enviesada, contrária à família, e está aí o dano na sociedade. Então, política é importante e pode interferir na religião? Sim, é importante, pode interferir e desgraçar a vida de uma sociedade. E nós já temos aí N exemplos disso. Bem, por que estou tratando dessa temática toda? Já estou indo direto ao ponto, porque chegou aqui um vídeo para mim, onde o dirigente da Assembleia de Deus, parece que é o ministério principal da CGADB, parece que é o Ministério do Belém, proibiu as igrejas de receber o Lula e orientou os seus membros a não votarem no Lula. E aí veio a pergunta: pastor, a igreja pode se envolver a esse ponto? Bem, antes de eu responder essa pergunta, eu vou rodar o vídeo aqui para você, você escuta e depois a gente volta para conversar. Vamos lá. Alguns pastores que ainda vêm trazer proposta do PT para o presidente. Alguns pastores que vêm pedir para o presidente, se o senhor me permite, pastor, que vêm pedir para o presidente para que o presidente receba o outro candidato aqui, o candidato do PT na nossa igreja. Não cabe, irmão. O inferno não tem como entrar no lugar santo. Aqui é santo. Aleluia, aqui é santo. Glória a Jesus. Então, meus amados, é bom que nos conscientizemos disso, nos preparemos, porque você pode ser procurado, você que é pastor de igreja, você que é dirigente de coração, pode ser procurado sorrateiramente. Não é só uma visita, é laço do diabo, é laço do diabo. A nossa igreja tem o seu perfil. Ou somos pelos preceitos morais, ou somos contra o aborto, ou somos contra a miséria que estou pregando aí, essa ideologia de gênero, ou nós vamos colocar a nossa posição diante do Senhor Jesus e da igreja de Deus. A igreja quer ver a nossa posição. A igreja não quer ver pastor em cima do muro, não, meu amado. A igreja não quer ver pastor com 2 pensamentos, não. A igreja quer ver pastor que tem autoridade espiritual, autoridade ministerial para tomar a sua posição
não se pode receber em nossos púlpitos pessoas que têm um caráter duvidoso. Essa é a minha interpretação. Em cima do muro, nunca, ou do lado de cá ou do lado de lá. Mas esse processo, irmãos, do PT, guarde bem, PT, Partido das Trevas, guarde isso aí. Pois bem, admira-me que, por incrível que pareça, nós temos alguns ainda, poucos pastores, tem pastor, que milita este partido. Meus irmãos, essa gente, há poucos dias nós ouvimos o discurso de um candidato que ele publicamente disse que era a favor do aborto. Muito bem. Aqui está o pastor José Wellington, seu assessor. Eles estão falando com a cúpula dos seus obreiros. E ali vem as orientações. Outra coisa, o pastor José Wellington fala de um processo porque eles receberam lá na igreja o presidente Bolsonaro e o PT processou a Assembleia de Deus por campanha política adiantada. Então olha que absurdo, né? É só ver o Lollapalooza, acho que é assim que pronuncia o nome daquele evento de rock, que muitos apelidaram de Lulapalooza, porque foi apenas para fazer propaganda do PT. Agora vocês viram recentemente a Daniela Mercury, no Dia do Trabalho, recebendo dinheiro público com a bandeira do Lula, fazendo propaganda do PT. E aí a Assembleia de Deus recebe um presidente da República, porque é bíblico nós orarmos pelas autoridades, e então, pronto, aí processa-se a Assembleia de Deus. Aí veio a orientação da igreja. A pergunta do internauta é se a Assembleia de Deus está correta. Corretíssima! Corretíssima! Repito, corretíssima. Por quê? Porque não tem dúvida, gente. Não tem dúvida. A Assembleia de Deus não está nem ao menos cogitando votar na esquerda, porque agora todo mundo já sabe o que é esquerda. É pró-aborto, é pró-ideologia de gênero, é pró-liberação das drogas. Tudo que é do mal para a igreja é a esquerda. Sem contar na esfera política, social e econômica. Faliram a Venezuela, faliram Cuba, faliram a Bolívia, agora estão falindo o Chile, faliram a Argentina. Vocês querem que eles falam o Brasil também? Leve o Brasil à falência? Vocês querem acabar com os cachorros de rua aqui no Brasil? É só votar no Lula, que acaba com a cachorrada de rua. Foi o que aconteceu na Venezuela e está acontecendo na Argentina. Nós precisamos acordar. Isso eu estou falando na esfera econômica, que para nós não é o mais grave. O mais grave é essa ideologia de gênero, que mesmo votando num presidente conservador, nós ainda temos que enfrentar uma justiça esquerdopatizada. Esse é o termo que eu estou criando, esquerdopatizada. Um Supremo Tribunal Federal totalmente alinhado à esquerda, promotores alinhados à esquerda, governadores alinhados à esquerda, deputados, senadores, vereadores. Quer dizer, não tem dúvida, nós como igreja não temos dúvida. O nosso candidato é o que está mais à direita, e hoje, no momento, é Bolsonaro. Então, assim, tem que se posicionar? É óbvio. Ai, pastor, e se o Bolsonaro voltar no segundo turno e fizer coisa errada? Gente, nós temos que ver o que ele fez nesses 4 anos. Foi uma gestão limpa, foi uma gestão honesta, em meio a 2 anos de pandemia e agora 1 ano de guerra. Guerra que está faltando comida ao mundo, que a dirigente da ONU vem no Brasil pedir, pelo amor de Deus, para o Brasil aumentar a produção de alimento. Eu até publiquei no meu Face, né, que o esquerdista reclama que no Brasil a carne está cara. Não tem carne para comprar nos mercados dos Estados Unidos, nem da Europa. Na China nunca teve, né? Lá eles comem peixe, porco, carne de vaca, é muito difícil. Mas na Europa e nos Estados Unidos a carne sempre foi mais barata que no Brasil. Tá? O dobro, o triplo, quando tem. Então, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Ou seja, obviamente que Bolsonaro não é evangélico, isso é mentira, isso é fake news da esquerda. Bolsonaro nunca disse que é evangélico. Ele é católico. E a Igreja Católica deveria apoiá-lo mais. Isso sim.
Embora muitos padres aí são esquerdopatizados, como muitos pastores. Tá aí, quem está apoiando Lula dos pastores? Ricardo Gondim, que agora diz que homossexualismo não é pecado, Ariovaldo Ramos, Caio Fábio, são esses pastores caídos, né? Essa linha aí de gente que vive um evangelho depravado, que está apoiando Lula, que não crê nem na Bíblia mais, é esse povo aí. Então, gente, eu não gosto de falar de política aqui no canal de apologética do CLCP, mas eu não tenho problema de falar quando essa política está invadindo o nosso campo religioso, está invadindo as nossas liberdades e, acima de tudo, está deturpando o evangelho. Eu citei aqui o caso do divórcio. Olha o que está fazendo com a igreja. Como isso tem estragado as famílias. E agora eles vêm com ideologia de gênero, com aborto. Imagine se facilita o aborto. Nós precisamos nos posicionar como igreja de Deus. Porque, veja, mesmo quando o Império Romano era ditatorial, se você lê as cartas e os documentos dos pais da igreja, vamos pegar aí Tertuliano, que era um advogado, esses pais da igreja escreviam aos imperadores, escreviam aos líderes, para que eles respeitassem a palavra de Deus, para que eles respeitassem os mandamentos de Jesus Cristo. Então nós precisamos sim nos posicionar e que Deus tenha misericórdia do Brasil. Que você levante aí uma semana de jejum, um mês de jejum na sua igreja, pelo nosso Brasil, pela nossa nação. E eu queria muito que a minha igreja, a Igreja Batista, a Presbiteriana, a Metodista, a Quadrangular e etc., das igrejas que tem por aí pelo Brasil afora, pudessem tomar esse posicionamento do pastor José Wellington e da Assembleia de Deus, que está corretíssimo. Um criminoso esquerdopático como Luiz Inácio Lula da Silva não deveria nem ser cogitado dentro de uma igreja evangélica. Nem ser cogitado. O pastor José Wellington está 100% certo. PT é um partido das trevas e nós, como igreja, não devemos nos envolver com isso. Tá bom, gente? Então tá aqui respondida a questão. Eu quis fazer esse vídeo aqui rápido e eu não tenho problema em me posicionar. Tá certo? Ah, o senhor é bolsominion. Meu amigo, eu sempre me posicionei. Porque a nossa política brasileira, como voto é obrigatório, não há opção. Ou você vota A ou você vota B. Votou neutro, votou em branco, você já está dando voto para o inimigo. Nós temos que nos posicionar. Você tem que escolher o menos ruim ou menos improvável. Você tem que achar o mais provável, o mais cabível, o que vai para frente, não para trás, que regride com as coisas do país e, acima de tudo, que não atrapalhe a vida da igreja. Então, que você ore sobre isso e se posicione. Um abraço, muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.